coronavírus vem afetando demais a vida do mundo inteiro, não só em relação à saúde, mas também à economia e no caso do Brasil, né, os beneficiários do INSS. Estou aqui com a doutora Mariana Maia, advogada previdenciarista. São muitas dúvidas, né, doutora, sobre os beneficiários. De primeiro que a gente pode falar, né, que as pessoas já sabem, é que os atendimentos presenciais estão suspensos. Então, de que forma que isso interfere na vida das pessoas? E, primeiramente, né, obrigada por esse bate-papo. Tudo bem, Vanessa? Cumprimento todos também. Então, estamos aqui de volta. Hoje falamos sobre um assunto bem complicado, né? Um assunto de emergência. Mas nós temos que primeiro acalmar o nosso coração, pensar nas informações e entender como que essa suspensão dos atendimentos presenciais vai interferir na vida direta daquele segurado, do beneficiário, né? Os atendimentos presenciais foram suspensos porque nós sabemos que grande parte da população interessada ali no INSS são aposentados, idosos, pessoas que estão no grupo de risco por causa de algumas patologias. Então, esse atendimento presencial precisou, por necessidade, ser suspenso. As implicações fazem com que o segurado fique tranquilo, acalme o coração. Por quê? O direito de ser aposentado, de receber benefícios, é um direito adquirido, próprio dele, que ele buscou e conseguiu. Então, o governo ele não pode interferir e prejudicar o segurado, o beneficiário, por causa das intervenções. Desse modo, essa suspensão dos atendimentos, ela vai também preservar a forma com que os benefícios não sejam suspensos, tirando alguns requisitos que antes eram muito rígidos. Por exemplo, durante esse período, os beneficiários eles não precisarão fazer ali a prova de vida, sejam aposentados ou pensionistas, fazer a prova de vida, não precisarão recadastrar, né, atualizar cadastros que antes precisariam ser feitos presencialmente. Também não precisarão, no caso daquelas pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, de atualizar o CAD único, né? Não precisarão também cadastrar procurador. Por quê? Alguns casos, alguns segurados, eles não conseguem responder por eles mesmos, são muito idosos, né? Ou tem alguma condição específica que não conseguem ir até agências, instituições financeiras, INSS, e precisam constituir o procurador. Antes, esse procurador tinha que ser cadastrado primeiro no INSS. Agora, para evitar mais essa burocracia, para dificultar o recebimento do benefício, o INSS também suspendeu. Ou seja, todas as suspensões, inclusive do atendimento, é para preservar o direito do segurado, para que ele não seja, né, prejudicado com essas interferências. E as perícias, né, que são sempre uma preocupação, um assunto muito polêmico. Sim, as perícias. As perícias, elas vão ser uma das mais atingidas, por isso tantas dúvidas. Por quê? O INSS, de uns anos para cá, a maioria das coisas são realizadas de forma remota. 135 ou o site do INSS. Mas a perícia não, a perícia é presencial. E se suspender o atendimento presencial, como é que ficam as perícias? Podem se tranquilizar também. Por quê? O INSS, os gerentes já falaram, já teve portaria sobre a perícia indireta. O segurado, aquela pessoa que está buscando talvez a prorrogação do seu afastamento ou um afastamento novo, ele pode requerer através do site do meu INSS ou também através do 135. Esses canais remotos vai dar a possibilidade do segurado anexar laudos no próprio site e o perito avaliar se ele é ou não incapacitado através dos laudos, sem a análise presencial, sem a presença do segurado. Então, com os laudos, o perito vai analisar e vai fazer o que nós chamamos de perícia indireta. Lembrando que essa perícia indireta, ela tem que ser feita através da apresentação de laudos. Não são todas as pessoas, não são todos os segurados que tenham facilidade para manuseio dos sites, escanear documentos, elaborar, né, talvez até uma petição. Então, a solução é procurar um advogado especialista ou ligar no 135. E para aquelas pessoas que mesmo assim não conseguem anexar os laudos, estão com dificuldades, elas podem recorrer ao 135, que a perícia vai ser agendada para uma data posterior dessa situação que nós estamos vivendo.
Ou seja, mas eu tinha uma perícia que foi marcada para a data durante a suspensão das atividades, vou perder meu benefício? Não. Você vai aguardar, né, que vai voltar, quando tudo voltar ao normal, a sua perícia vai ser reagendada. Ou, se você preferir, pode fazer a perícia indireta através do site do Meu INSS, anexando esses laudos. Até uma observação, Vanessa, até para os colegas advogados, não tinha o campo anexar laudos. A portaria falou que ia ter, mas a gente chega lá no sistema e não tem. Aí vira um caos. O que vai acontecer? Como é que nós vamos fazer? Os gerentes do INSS eles já se manifestaram que tudo isso já está sendo programado, o sistema está aprovando um ícone para colocar, né? Perícias de benefício por incapacidade com anexos. Então isso já vai ser resolvido dentro de uma semana para a gente poder resolver, por fim, solucionar o caso das perícias, tá? Outra questão também sobre a perícia é o seguinte: a gente sabe que as orientações do Ministério da Saúde são: se você tem pequenos sintomas, você não vai ao médico, né? Evita ir nos pronto-socorros, enfim. E as pessoas precisam renovar laudos para poder requerer benefício por incapacidade, prorrogar o benefício, conseguir o afastamento. O grande problema é não conseguir ir, né, agendar com a médica porque não está trabalhando, ir aos hospitais ou até mesmo o SUS, que muitos segurados dependem do SUS, não consegue atender esse número de demandas. Tanto os planos de saúde como o SUS, né, estão suspendendo cirurgias, consultas, exames eletivos, né, para desafogar mesmo o sistema público, né, de saúde, não só o público como o particular, e também para evitar uma transmissão de coronavírus. Né? Isso, justamente. Então, as pessoas que precisam desses laudos para renovar o requerimento, elas ficam na dúvida: o que eu vou fazer? Então, a orientação é: junte os documentos que você já tem, tudo que você já tem. Às vezes não tem o laudo, mas tem um requerimento de uma cirurgia, né, que as pessoas têm muito para andamento de uma cirurgia, tem um requerimento de receitas médicas, né? Junte o que você tem. Se você tiver com advogado, ele pode até apresentar uma petição falando sobre a situação da impossibilidade de ter renovado o laudo e faça o seu pedido. O que nós não podemos ficar, né, é pensar em prejudicar o segurado por causa dessa situação. E falando em coronavírus, o Ministério da Saúde divulgou ontem que os próximos 30 dias, né, nos próximos, deve haver um aumento do número de casos, né? A gente está no pico, só tem que subir a serra ainda, ou seja, muitos trabalhadores podem ser contaminados com o vírus e eles têm direito então ao afastamento. Na verdade, né, todo mundo deveria ficar em isolamento, mas quem está com vírus tem que ficar de quarentena, né? E em relação ao atestado, né, porque alguns serviços essenciais, né, não pararam, se o trabalhador precisar de atestado, né, a orientação é não procurar os hospitais, né, se você tiver sintomas leves. Nesse caso, o que a pessoa deve fazer? Olha, primeiramente, as pessoas têm que saber que os requisitos para conseguir o afastamento, o auxílio-doença, como nós chamamos, vão ser os mesmos requisitos para outras patologias, né? Outras incapacidades, assim como a questão do coronavírus. É tudo muito novo, existem portarias, vão ter novos atos normativos, mas até o momento a orientação é seguir tudo que o Ministério da Saúde fala, né, que os profissionais da saúde falam sobre essa questão. Sobre os atestados, você pode substituir por declarações de próprio punho com assinatura, falando sobre os sintomas que você tem, né, e enviar para o seu empregador, mostrar onde você precisa comprovar essa situação dos sintomas, porque senão desvirtuaria o objetivo do isolamento, né? Se você está com pequenos sintomas, na verdade, você poderia, se fosse para o pronto-socorro, estaria, na verdade, vulnerável a novos sintomas e aí sim a complicar ainda mais a situação, tanto pessoal quanto do sistema de saúde todo, né? Então, a solução é: faça uma declaração dos seus sintomas e tente conversar com o seu empregador, tente conversar com aquela pessoa que está te exigindo a comprovação desses sintomas, sempre de maneira remota. A era agora é da internet, né? Envie o laudo por WhatsApp, por e-mail, de preferência por e-mail, né? Converse com a pessoa,
tenta resolver as coisas de maneira remota. Essa é a orientação. E o governo estuda também que esses primeiros 15 dias o INSS arque com isso, né, em vez de só a partir do 16º? Ainda é um estudo, nós não temos uma conclusão, né, uma decisão definitiva, mas existe sim, porque inicialmente quem arca, né, com os 15 primeiros dias são os empregadores. Mas em razão da possibilidade de uma crise econômica, da paralisação, que nós também não podemos fechar os olhos para isso, existe um estudo do próprio governo federal, né, do INSS, arcar com os 15 primeiros dias também daquele empregado, daquele segurado que tiver contraído ali o coronavírus. Então seria tudo por conta do INSS. Ainda é um estudo, tudo é novo e sempre que tivermos notícia nós vamos divulgar, né? E uma notícia boa é a antecipação do 13º, então, para os beneficiários do INSS, né? De que forma que vai ser isso, Mariana? Sim, é uma notícia boa e uma notícia que nós temos que ter o quê? Cautela. É a antecipação de um direito que já é seu, o 13º. Então, você conta com ele lá no finalzinho do ano, ele vai vir para frente, mas você, né, vai ter antecipado, não é uma complementação, tá bom? Tenham em mente isso. Essa antecipação do 13º é justamente para quê? Respirar, para a economia respirar e para você também dar uma respirada. Vai ser em 2 parcelas, né, na folha de pagamento mesmo, em abril e maio, para os pensionistas, aposentados, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Essas pessoas que se encaixaram nisso, elas vão ter o direito à antecipação do 13º, né, que as pessoas chamam de 13º. E também um outro socorro, né, para quem não conseguir assim segurar as contas nesse momento, vai ser empréstimo consignado com juros mais baixos, né? Isso, justamente. Nós sabemos da realidade, né, social, principalmente os advogados que atuam em áreas sociais, trabalhistas, previdenciárias, a gente sabe da realidade social. Às vezes, naquele núcleo familiar, a renda fixa, você pode contar, é a aposentadoria mesmo, né? Uma pensão. As outras pessoas estão trabalhando de maneira informal, não conseguiram recursos por causa disso. Então, o governo ele deu ali essa vantagem na questão dos empréstimos consignados, que vai ser juros menores, tá? Teve uma redução brusca nos juros mesmo, e também aumento do número de parcelas. Então, você vai parcelar mais vezes com juros menores. Tudo isso para facilitar o empréstimo, né? Que, claro, você só vai fazer em caso de necessidade, porque nós vamos depois passar por outras situações, então precisamos ter em mente que vai ser em caso de necessidade para evitar contrair dívidas com juros muito maiores. Então, aí uma boa notícia, mas para ser usada com cautela. E em relação aos processos na justiça envolvendo, né, o INSS? Em relação aos processos judiciais, né, que é até a minha área de atuação, tanto administrativa quanto judicial, é o seguinte: o CNJ ele suspendeu todos os prazos judiciais, tanto da Justiça Federal, que geralmente a maioria dos processos são lá, da Justiça Estadual, Justiça do Trabalho. Então, até o dia 30 de abril, até final de abril, os prazos até o momento estão suspensos. Com isso, as perícias durante esse período foram canceladas, as audiências foram canceladas, os atendimentos presenciais aos advogados foram cancelados e os prazos suspensos. Vou ter que entrar com o processo de novo? Vou ter que procurar o advogado de novo? Não. Suspensão, congelamento. Durante esse prazo não vai ter perícia, audiência e outros atos. Mas depois vai retornar, vão remarcar sua perícia, remarcar sua audiência. É claro que demora, né? Vai demorar mais, o processo não vai perder alguns meses ali, mas é para um bem maior, né? Para preservar, porque perícias envolvem muito contato físico, audiência. Então, para preservar a vida dos próprios segurados e agora requerentes da justiça, teve essa medida do CNJ. Então, você vai procurar o seu advogado, se tiver com o processo judicial, e com certeza ele já deve ter te avisado sobre a suspensão dos prazos e o cancelamento dessas perícias. Mariana, a Câmara aprovou nessa quinta-feira, né, um pacote de medidas que interferem na vida de quem recebe o benefício de prestação continuada, né? Falta ainda o Senado aprovar, votar, mas assim, a princípio, de que forma isso iria mexer na vida dessas pessoas? Essa aprovação, né,
diz justamente sobre o requisito objetivo para conceder o BPC. Inclusive, eu já até tratei disso em outra entrevista para o Zug sobre esse BPC, porque o requisito até então era 1/4 da renda per capita, né? Ou seja, por pessoa dentro do grupo familiar. Agora ampliou para meio salário mínimo. Então, é uma interferência enorme e também, claro, para beneficiar principalmente nesse período. E as pessoas podem ficar atentas, procurar seus direitos, porque 1/4 e meio salário mínimo é muita diferença se a gente for olhar na realidade brasileira por renda per capita para poder pedir esse benefício. Tem um outro estudo, projeto de lei também, que é sobre o adiantamento daquelas pessoas que requereram o BPC. O BPC que a gente fala, gente, é conhecido como LOAS, né? As pessoas falam LOAS, porque o LOAS é a lei da assistência social que vai regulamentar o BPC. O que acontece? Eles estavam estudando, pretendem aprovar um adiantamento de R$200 para pessoas que requereram o LOAS. Porque geralmente, quando você entra com o processo administrativo, ou seja, um requerimento no INSS, esse requerimento fica em análise, pode demorar meses e meses, né? Se você vai ser advogado, talvez não vai ter outros recursos para poder judicializar a situação, então vai demorar. Até que seja analisado, entrevista social, perícia, eles estão estudando um adiantamento de R$200 para aquelas pessoas que requereram, tá? E sem devolver os atrasados caso não tenham direito. Mas ainda é um estudo, eu torço para que consiga, talvez até com valores maiores, mas é um estudo ainda que precisa ser confirmado e aprovado. Mariana, tem uma coisa que é até engraçado, mas é sério, que começou a circular assim uma fake news de que os benefícios dos idosos que seriam suspensos, né, se eles ficassem circulando por aí, já que eles têm que ficar em isolamento. Eu tô rindo porque algumas pessoas falaram que fizeram para dar um sustinho no vô, na avó, que são teimosos, assim, mas é mentira, né? É fake news. Assim, até eu utilizaria com a minha avó, que também é bem teimosa, mas assim, a princípio, né, a aposentadoria são direitos adquiridos dessas pessoas. É claro que elas devem ficar em casa para preservação da saúde, mas não vai ter multa para aquele responsável que deixou o idoso sair, né, muito menos suspender a aposentadoria, tá? Inclusive, é importante a gente fique atento às informações de portais de notícias, né, de credibilidade, informações oficiais. E o próprio INSS, nesse período de coronavírus, ele disponibilizou, além do 135, que é o portal que a gente já conhece, números de plantão para cada agência do INSS no Brasil. Então, Ipatinga, por exemplo, tem um número de plantão que você pode tirar as suas dúvidas e não cair em fake news. Pois é, fica a dica. Muito obrigada, Mariana, pelos esclarecimentos. Obrigada a vocês. Quero ressaltar que qualquer pessoa que tiver maiores dúvidas, né, pode procurar um advogado especialista. Também deve ligar para as centrais de atendimento do INSS. E todos ficarmos muito atentos, porque nós temos, na verdade, em relação ao direito previdenciário, boas expectativas. Com a suspensão do atendimento presencial, os gerentes estão acreditando que os benefícios serão analisados mais rapidamente, porque as pessoas estarão trabalhando em casa, os servidores, e todos na análise de benefício. Então pode ser que aqueles requerimentos que estavam acumulados sejam por fim analisados. Então vamos manter a calma, respeitar as normas e sempre nos informarmos. Muito obrigada, então. Obrigada a vocês pela oportunidade. Zug, conteúdo o tempo todo.